Pessoal, tudo bom? Na semana passada a gente conversou sobre uma correção de exercícios, até passei alguma coisa, mas eu queria fazer ele mais detalhado com vocês, até porque é um exercício bastante complexo e deve ter gerado bastante dúvida também. O primeiro exercício que vocês tinham lá era esse que está aqui. Viu? Dados polinômios D, E e F, efetue as operações a seguir e escreva os resultados na forma reduzida, quando possível, né? Mexer. Olhem aqui comigo, então. A gente tem polinômio D vezes o polinômio E. O polinômio D é z ao quadrado menos 2z mais 1. E o polinômio E é 2y mais 3y ao quadrado. A gente vai fazer essa multiplicação. Aqui eu só reescrevi dentro do parênteses essa multiplicação. Se a gente usar a famosa regra do chuveirinho, ajuda na indicação para a gente não se atrapalhar. Aqui eu usei cores diferentes para que vocês percebam essa multiplicação em partes, tá? Primeiro, o primeiro termo do primeiro polinômio, ele precisa multiplicar por todos os termos do segundo polinômio. O mesmo vai acontecer com o segundo termo, e o mesmo vai acontecer com o terceiro termo. Então, o monômio z ao quadrado multiplica por 2y, que está aqui, mais o monômio z ao quadrado vezes 3y ao quadrado. Está aqui em vermelho, correspondendo às setas vermelhas. Agora, 2z negativo precisa multiplicar por 2y e precisa multiplicar por 3y ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação em partes, menos 2z vezes 2y, menos 2z vezes 3y ao quadrado. E, por fim, o número 1 vai multiplicar pelos dois monômios, vai ficar 1 vezes 2y mais 1 vezes 3y ao quadrado. Resolvendo isso, multiplicação, z ao quadrado vezes 2y fica 2yz ao quadrado. Eu não consigo usar só uma letra aqui, eu vou ter que manter as duas, porque z vezes y é dy ou yz, eu tenho o hábito de botar sempre na ordem alfabética. E aqui o 2 que estava junto com y multiplica o z, então vai ficar 2 unidades de yz ao quadrado. Z ao quadrado vezes 3y ao quadrado fica 3y ao quadrado, z ao quadrado. 2z vezes 2y, lembrando, o coeficiente, número, né, multiplica pelo número. Aqui a gente não enxerga isso porque o coeficiente era 1, né? Mas a gente pode adotar essa ideia. No caso aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 negativo, porque um deles é negativo, e o yz fica yz. 2z vezes negativo vezes 3y ao quadrado fica menos 6y ao quadrado z. E aqui, vezes 1, não tem muito o que fazer, né? É só 2y mais 3y ao quadrado. A partir daqui, se for possível, a gente agrupa o que tiver parte literal igual, tá? Aqui não tem nenhuma dessas possibilidades, eu só reorganizei por ordem de grau. Tornei o de maior grau à esquerda e assim por diante. Só isso, nada mais, tá? Não tinha como agrupar isso aqui. Então, a gente observa o resultado obtido. Se existe um monômio semelhante para agrupar,
Se não, a resposta fica como está, não tenho que mexer, tá? O exercício B era dentro da mesma proposta, porém, no caso do exercício B, nós temos a multiplicação de D por F. Então, o polinômio D é z ao quadrado menos 2z mais 1, e o polinômio F é y ao quadrado mais 10y mais 25. Lembrando, sempre multiplicamos todos os monômios dentro deste polinômio por todos os monômios dentro do outro polinômio. Então, z ao quadrado vai multiplicar por y ao quadrado mais 10y e por mais 25. O 2e negativo vai multiplicar por todos eles e o 1 também vai multiplicar por todos eles. De novo, fiz em cores diferentes para vocês identificarem, tá? E lembrando, a multiplicação, eu sempre faço a multiplicação do coeficiente do número vezes número e parte literal vezes parte literal. Tá? Aqui, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, de novo, eu não tenho como simplificar, não tem como reduzir, porque não tem nenhum deles com a parte literal igual, nenhum monômio semelhante, né? Então, a gente pode só reorganizar. De novo, como é que eu organizo? Geralmente, a gente coloca sempre o maior grau à esquerda e vai reduzindo gradativamente. Na questão C, mais uma vez, multiplicação agora do E pelo F. Aqui, então, nós temos os mesmos polinômios. Eu vou pegar o polinômio E, que é 2y mais 3y ao quadrado, e vou multiplicar por y ao quadrado mais 10y mais 25. Todos os termos do primeiro polinômio vão multiplicar por todos os termos do segundo. De novo, com cores diferentes. Temos 2y vezes y ao quadrado, mais 2y vezes 10y, 2y vezes 25. 3y ao quadrado vezes y ao quadrado, mais 3y ao quadrado vezes 10y, mais 3y ao quadrado vezes 25. Como é que a gente resolve? O 2 multiplica por 1, não aparece o 1, mas ele está aqui, então fica 2 y ao cubo. Por quê? Porque a gente soma os expoentes. Como a base é igual, eu vou somar os expoentes. 1 que está nesse y mais o 2 deste y fica 3. Aqui, 2 vezes 10 dá 20. Y vezes y, a gente mantém a base e soma os expoentes. 2 vezes 25 é 50 e o y não tem outra letra, né? Outra parte literal para multiplicar, então fica y. 3 vezes 1 é 3. Y ao quadrado vezes y ao quadrado são bases, a potência são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base, eu vou manter e vou aqui somar os expoentes. 2 mais 2 é 4. 3 vezes 10 é 30 e y ao cubo, por quê? Porque y ao quadrado vezes y é y ao cubo. E aqui, por fim, 3y ao quadrado vezes 25, 75y ao quadrado. Tá? Tem como reduzir? Sim, tem como reduzir e reorganizar. Primeiro, de maior grau, 3y na quarta potência. Depois, por que 32y ao cubo? Porque aqui nós temos 30y ao cubo e aqui eu tenho 2y ao cubo. Somando isso, 32y ao cubo. 20y ao quadrado com 75y ao quadrado é 95y ao quadrado. E o 50y que não tenho que simplificar. Uma coisa que é importante, pessoal,
é mais uma observação, na verdade, e isso vai ter a ver com o conteúdo que vocês devem aprender muito em breve. Acho que não no 8º ano, mas que vocês vão aprender. Olhem aqui, ó, 2y mais 3y ao quadrado, tá? Esse polinômio aqui, tá? E olha, y vezes, aqui tem uma multiplicação, 2 mais 3y. Entendam que 2y nada mais é que 2 vezes o y. E 3y ao quadrado nada mais é que y vezes 3y, certo? Com isso, eu posso isolar um y, e foi exatamente o que foi feito aqui, ó. 2y mais 3y ao quadrado é igual a y vezes 2 mais 3y. Porque se eu resolver isso aqui, y vezes 2 dá 2y e y vezes 3y é 3y ao quadrado. Então, é a mesma coisa, só está organizado em formato diferente, tá? Isso aqui, gente, é uma aplicação de produto notável. Mas para que eu vou fazer isso, né? Porque às vezes é mais fácil a gente resolver o problema reorganizando, em algumas situações transformando no produto notável, outras vezes fatorando e trazendo para uma forma mais desmembrada, vamos dizer assim. Então, em cada situação, vocês terão a possibilidade de fazer essa aplicação. Olhem aqui, ó, y ao quadrado mais 10y mais 25, que é o nosso polinômio f, tá? A gente pode transformar isto num produto notável. Como assim? Entendam que y mais 5 nada mais é, aliás, desculpa, y mais 5 ao quadrado nada mais é que y mais 5 vezes y mais 5. A potenciação é sempre a multiplicação da base, né? Então, se a base é y mais 5, y mais 5 ao quadrado é y mais 5 vezes y mais 5. Se eu resolver essa multiplicação, eu vou chegar a y ao quadrado mais 10y mais 25, tá? Tá, mas isso é tão complicado, por que eu vou fazer tudo isso? Acontece que se eu adotar algumas dicas, e na verdade existem umas regras bem práticas, que é o fato da aplicação dos produtos notáveis, a gente consegue pegar uma potência de y mais 5, por exemplo, e transformar, e aí eu vou dar a regra aqui, mas eu sei que vocês ainda não aprenderam. Por exemplo, ó, y mais 5 ao quadrado, a gente pode trazer para um outro formato, que seria o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo é y ao quadrado, 2 vezes y é 2y, vezes 5, 10y, tá aqui. E mais o quadrado do segundo termo, que é o 5 ao quadrado, que é 25, né? Então, esse formato y mais 5 ao quadrado é uma outra forma de representar y ao quadrado mais 10y mais 25. Tá? É isso que eu queria colocar aqui para vocês. Vamos aprender mais detalhadamente? Sim, mas não agora. Mas é importante ter essa noção porque facilita muitas vezes o cálculo. A questão D era bem simples, né? Era só fazer a multiplicação, era 2D, então era pegar o polinômio D e multiplicar por 2 todos os termos. E se tinha aqui, então, de novo aqui no formato de... dá para a gente simplificar, fatorar, dá para modificar. E fica uma expressão mais simplificada, fica uma coisa menor. Dá para fazer, como também dá para fazer o inverso. Se eu tivesse essa expressão, eu poderia transformar numa mais extensa. Em cada situação, vocês terão uma facilidade usando uma outra. É importante
mais adiante, não agora, mas é importante associar isso, tá? E aqui eu coloquei uma observação, ó. Usar a regra do chuveirinho, ó. 2 vezes e ao quadrado, 2 vezes 2z e 2 vezes 1, e trazer ela para o formato das multiplicações das partes, nada mais é que a propriedade distributiva da multiplicação, né? Aplicar ela, tá? Importante. Aqui, então, o exercício 38, que vocês fizeram já, eu acredito que tenham feito, tá? Aqui é uma divisão de um polinômio por um monômio. Teoricamente, essa parte é mais facilzinha, tá? Polinômio por polinômio que é mais chatinha. Então, aqui, eu até coloquei aqui em 2 formatos e eu gostaria que vocês dessem uma atenção. Poderíamos todos os casos ter feito em forma de fração, tá? Mas aí depende do que vocês acharem melhor. Mas aqui nós tínhamos 26x elevado à 16ª potência e 52x elevado à 13ª potência. Então, era uma soma desses dois monômios dividido por 13x elevado à 13ª potência. Esse x diferente de zero só quer dizer que o x não pode ser zero, senão a expressão não vai funcionar, não vai ter um sentido, na verdade, né? Mas não vai atrapalhar em nada na nossa resolução. Então, aqui, o que eu faço? O 26 e o 13 são os nossos coeficientes. Eu vou dividir o 26 pelo 13, que dá 2. E a parte literal é só pegar o x, que é a base, e manter ele, e subtrair os denominadores. Aliás, subtrair os expoentes. Nossa, nada a ver. Subtrair os expoentes. Então, 16 menos 13 vai ficar, então, ó, o x se mantém, x elevado na 16ª potência dividido por x elevado na 13ª potência. O que eu vou fazer aqui? O 2x, por que 2x? Porque 26 dividido por 13 dá 2, o x se mantém, e o expoente 16 menos 13. E no caso do 52 dividido por 13 dá 4, e x, eu vou subtrair os expoentes, vai ficar 0. Lembrando, qualquer número com expoente 0, ele se transforma no número 1, e por isso a gente estaria multiplicando 4 por 1, né? 4 vezes 1 é 4, então não precisa ter, não vai ter o x. Seria o x na potência 0, né? Mas x na potência 0 é 1. Então, aqui temos o resultado, 2x ao cubo mais 4. Na questão B, de novo, usando a mesma ideia, aqui o que talvez confunda um pouquinho vocês é que eu tenho 2 negativo dividido por 4. Mas aí entra o que vocês já aprenderam de números decimais e o que vocês já aprenderam de frações também, né? O número 2 dividido em 4 partes nada mais é que 1 dividido por 2. Ou, quem preferir, 0,5. Também dava para ter colocado. Lembrando, negativo, porque menos com mais é negativo. E o expoente vai ficar a 7 é o expoente menos 5, né? Então, a gente finaliza com menos a ao quadrado meios, ou, se vocês preferirem, menos 0,5a ao quadrado. Mais 2a, porque nós temos 8 dividido por 4, que dá 2, e a é a nossa parte literal, com expoentes 6 e 5, subtraindo, fica 1. E o 1 não precisa aparecer, né? O exercício C, pessoal, aqui eu já montei ele. Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Aqui eu não cheguei a fazer. Mas aqui a gente já acaba levando de novo a uma fração, né? A gente tem 18 dividido por 9, a gente sabe que é 2, e os expoentes 6 menos 4 vai ficar 2. Okay. Agora aqui, e o y, né? Desculpa. Y elevado à quarta potência, dividido por y elevado à quarta potência, fica y na potência 0.
resulta em 1, né? Mas aqui, ó, 6 dividido por 9, a gente pode trazer isso para um formato de fração. Coloca o 6 em cima e o 9 embaixo e vai simplificando até chegar em 2/3, tá? É uma opção, é uma forma mais fácil, talvez, de perceber que 6 dividido por 9 é 2/3, né? O x vai ter o mesmo expoente, vai ficar com a potência 0, e o y, que é 4 e 3 o expoente, vai ficar com o expoente 1, né? Temos como resultado 2x² menos 2y terços. E a questão D, aqui eu já coloquei em forma de fração, às vezes é mais fácil de enxergar, tá? Olha só, 13,5 negativo, a elevado na sétima potência, b elevado b ao cubo, né? E c ao quadrado, dividido por menos 4 meios, 4,5, 4 meios não, 4,5, a elevado à sexta potência, b ao cubo e c. Se eu dividir 13,5 por 4,5, eu fico com a resposta 3. Agora, o A, tá vendo que eu tenho o expoente 7 e aqui eu tenho o expoente 6. Se eu subtrair 7 menos 6, fica 1, que não precisa aparecer o número 1, mas o A fica ali. O B ele era expoente 3 e expoente 3. A gente sabe que todo número... O que aconteceu aqui? 3 menos 3 deu 0, e todo número elevado à potência 0 é igual a 1. Com isso, eu fico sem a parte literal, sem o B da parte literal. E o C é expoente 2 menos expoente 1, que fica 1, então o C fica 1. Eu acho mais fácil enxergar essas subtrações de expoente neste formato, mas vocês fazem do formato que vocês acharem melhor. 9 dividido por 4,5 vai dar 2. A gente sabe que dentro de 9 cabe 4,5 duas vezes. Negativo, porque só um dos itens dos termos é negativo. Aqui era negativo dividido por negativo, por isso ficou positivo. E a parte literal, a elevado à sexta potência e a elevado à sexta potência fica 1. Então, a gente elimina o A. B, com a potência, o expoente 4 e o expoente 3, fica B com o expoente 1. E C, expoente 3 e C, expoente 1, fica C, expoente 2 ao quadrado. A resposta final, 3AC menos 2BC ao quadrado. Tá? No exercício 39, eram divisões de polinômios. Esse aqui é mais chatinho, mas a gente viu já a explicação na última aula das divisões. A gente tem que lembrar a divisão armada que vocês conhecem para aplicar isso. Então, aqui, 15a ao cubo mais 23a ao quadrado mais 5a dividido por 3a mais 4. O que a gente vai fazer? A gente vai observar aqui o monômio de maior grau, que é o 3a, né? E a gente vai fazer a divisão, então, de 3a pelo nosso polinômio que a gente tem ali. Pelo nosso primeiro monômio, aliás. 15a ao cubo dividido por 3a fica 5a ao quadrado. Por quê? Porque 15 dividido por 3 dá 5 e a ao cubo dividido por a dá a ao quadrado. Ok, encontrei uma parte do meu resultado. Agora eu faço como o processo da divisão que a gente sempre faz. Essa parte do quociente, essa parte do resultado da divisão, eu vou multiplicar por 3a mais 4. Então, 5a ao quadrado vezes 3a mais 4 vai ficar 15a ao cubo mais 20a ao quadrado. Da onde esse 20a ao quadrado? Do 5a ao quadrado vezes o 4.
E aí eu tenho ele aqui, vou fazer a subtração, como vocês já conhecem, e vai ficar então, ó, 5a ao cubo menos 5a ao cubo é zero. E 23a ao quadrado menos 20 ao quadrado é 3a. Ah, mas esse 20 ao quadrado é positivo. Sim, mas tem uma subtração aqui na frente. Então, é negativo, virou negativo, tem que subtrair. 3a ao quadrado. Agora, de novo, o que eu posso fazer? Vou tentar fazer a divisão de novo. Mas antes de fazer a divisão, eu posso descer o restante do polinômio para complementar, porque provavelmente eu vou ter um monômio com dois termos, um binômio, né? Então, 3a mais 4 é o meu divisor. 3a ao quadrado mais 5a é o número que eu estou dividindo, meu dividendo. Então, de novo, observo o monômio de maior grau, 3a ao quadrado, e aqui também observo o monômio de maior grau, que é 3a. 3a ao quadrado dividido por 3a, como é que fica? A. Por que A? Porque A vezes 3A fica 3A ao quadrado. Então, e aí eu preciso também multiplicar pelo 4. 4 vezes A é 4A. O que vai acontecer aqui? Vou fazer a subtração. 3A ao quadrado mais 5A menos 3A ao quadrado mais 4A. Eu posso subtrair somente quem tem as partes literais iguais. Isso como vocês já fazem na adição e subtração de polinômios. Então, 3A ao quadrado menos 3A ao quadrado é zero. E 5A menos 4A resulta em A. Dá para fazer ainda a divisão? Dá, mas às vezes vocês têm uma certa dificuldade para chegar nessa ideia. Mas pensem no número 1, tá? 1 dividido por 3 não seria somente 1/3, ou daria para fazer a divisão em 0,33333, tá? Então, aqui no formato de fração, A dividido por 3A é 1/3. 1/3 vezes 3A, a gente tem aqui, então, A. 1/3 vezes 4, lembrando que na fração a gente multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Ah, mas aqui não tem denominador, então é 1. A gente multiplica como se ele fosse o número 1. Com isso, eu fico com 4/3, tá aqui. Fazendo a subtração, A menos A é 0, e 0 menos 4/3, a gente tem como resto menos 4/3. Esse menos 4/3 é importante para a gente fazer uma prova real. Eu já falei com vocês numa outra aula, tá? Se eu quiser ter certeza de que esse cálculo está correto, eu vou pegar o quociente, que é a resposta da divisão, e vou multiplicar pelo divisor e preciso chegar à resposta, aliás, somar o resto e vai ter que chegar à resposta do dividendo, tá? Isso é a regra da divisão, né? Quando a gente faz uma divisão, quociente vezes divisor, somado ao resto, dá o dividendo. Então, se vocês quiserem fazer a prova real, é possível a partir dali. Quando é que eu paro de dividir? Quando eu não tenho mais como aplicar a divisão do que sobrou pelo que eu tenho de divisor, né? Caso aqui o A é menor que 3A, mas é possível fazer ainda a divisão aqui. Era possível, por isso foi feito. Na questão B, então, a gente tem 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado mais 5x mais 20. Vai dividir por quem? Por x mais 4. Por que deu 2x ao quadrado? Porque eu vou pegar o 2x ao cubo e vou dividir por x. E vai dar 2x ao quadrado. Ou, pensando por outro caminho, que número multiplicado por x me leva a 2x ao cubo. Então, 2x ao quadrado vezes x é 2x ao cubo.
mas agora eu preciso multiplicar pelo 4 também, por isso 2x ao cubo mais 8x ao quadrado. Faço a subtração e vou ficar como? Com zero, porque 2x ao cubo menos 2x ao cubo é zero, e 8x ao quadrado menos 8x ao quadrado também é zero. Seguindo, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai descer o restante desse polinômio para dar continuidade ao cálculo. 5x mais 20, o 5x é o monômio de maior grau, divide por x. Como é que fica? É bem na cara, né? 5x dividido por x é 5, não tem outra opção. Então, 5 vezes x dá 5x e 5 vezes 4 dá 20. Observem que essa subtração vai nos levar ao resto zero, portanto, é uma divisão exata dos polinômios. Né? Prova real, 2x ao quadrado mais 5 vezes x mais 4 vai nos levar a este polinômio aqui. Tá? É possível fazer? Sim, é possível. Letra C. 3a ao quadrado menos 5a ao quadrado. Desculpa, 3a ao cubo menos 5a ao quadrado menos 12a mais 20. Dividido por a ao quadrado menos 4a. De novo, armamos a conta como se fosse uma divisão de números inteiros que vocês já conhecem. 3a é o monômio de maior grau e a ao quadrado é o monômio de maior grau no divisor. Então, 3a ao cubo dividido por a ao quadrado, a gente tem como resposta 3a. Por quê? Porque 3a vezes a ao quadrado nos leva a 3a ao cubo. Como eu fiz essa divisão, esse quociente precisa também multiplicar pelo 4 negativo, a gente fica com 3a ao cubo menos 12a. Por que menos 12a? Do 3a vezes menos 4. Subtração, 3a ao cubo menos 3a ao cubo fica zero. E menos 5, observem, é menos 12. Isso torna positivo. Então, eu vou ficar... Ixi, botei errado aqui. Não é 5. É 7, né? É menos 7a ao quadrado. Eu vou alterar depois no PDF para vocês. 12 menos 5... Peraí. Tem coisa errada aqui. Era 5 negativo mais 12. Aqui vai ficar mais 7. É isso? Mais 7. E... Ah, não. Tá. Eu tô fazendo coisa. Na verdade, o que aconteceu aqui, ó? Aqui é agora sim. Tá. Eu tava indo no automático. O que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar para vocês. E aí vocês vão entender o que tá aqui. Olha só. É que, na verdade, aqui tá diferente mesmo. Aqui deu 3a ao cubo menos 12a. E eu fiz a subtração. Beleza, tá? Só que a multiplicação de 3a por 4 é 12a e não 12a ao quadrado. Tem um expoente diferente. Deixa eu ativar aqui. Tá? Então, o que aconteceu aqui? É por isso eu tava bugando, mas era porque eu não tinha prestado atenção. Né? Atenção, né? O que aconteceu? 3a ao cubo menos 3a ao cubo deu zero, beleza. Só que 5a ao quadrado eu não posso subtrair por 12a. Eu não posso subtrair o 12a ou somar o 12a, porque são partes literais diferentes. Então, vai ficar menos 5a ao quadrado, que é o que está aqui em cima, mais 12a. Por que mais 12a? Porque esse menos com esse menos deu mais. E agora eu vou descer o resto do polinômio. Menos 12a,
que acontece aqui? 12A com 12A negativo, zero, ele some, não preciso fazer a operação, né? Então, eu desci o 20 aqui, e esses 12 aqui a gente pode ignorar. Agora eu continuo. O que vai acontecer? 5 negativo vezes A ao quadrado dá menos 5A ao quadrado, que é o que a gente precisa. E 5 negativo vezes 4 negativo fica 20 positivo. Ignoramos os 12A positivo e negativo porque eles se anulam, não preciso operar eles. Fazendo a subtração aqui, 5 negativo com 5A ao quadrado negativo com 5A ao quadrado positivo, porque menos com menos fica mais. A gente tem zero. E 20 positivo menos 20 negativo. Não, mas ele é positivo. Sim, ele é positivo, mas esse sinal aqui está subtraindo. Então, 20 menos 20 é zero. E temos como resposta final 3A menos 5. E se a gente quiser fazer a prova real, 3A menos 5 vezes A ao quadrado menos 4 vai nos levar ao 3A ao cubo menos 5A ao quadrado menos 12 mais 20. Tá? Era isso, então. Aqui a resolução desses exercícios, bem detalhado, chamando atenção para as regras de sinais, para as operações com monômios e polinômios, e a gente conversa mais na aula. Um abraço e até mais.